O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Graça e paz, irmãos e irmãs. É um privilégio, é uma honra que o Senhor me concede de estar hoje à tarde com vocês aqui. Eu sou uma pessoa que vem de uma realidade bem simples. A minha igreja é uma igreja pequena, mas o reino de Deus é muito maior do que qualquer placa de igreja. Nós somos irmãs e irmãos porque o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, e nós somos mulheres e homens de esperança justamente por isso, porque nós temos algo além de nós, em nós, que é a própria pessoa do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós podemos nos chamar irmãos e irmãs. Isso é maravilhoso. Trago a saudação da minha igreja de origem, Igreja Evangélica de Maracanã. As minhas amigas e irmãs estão hoje reunidas lá. A gente tem um grupo chamado Grupo de Pérolas. Elas são mulheres que trabalham com as mãos. Nesse momento elas estão preparando o material para o nosso retiro, que acontecerá em alguns meses, mas elas estão lá ligadas conosco aqui, creio eu, orando por esse tempo em que nós estaremos meditando na palavra. Deus tem me dado um tremendo privilégio de estar em diversos lugares proclamando a esperança. Como o nosso mundo precisa de esperança. Sem esperança a gente não sobrevive. Mas ser mulher de esperança é ser mulher virtuosa. Vocês sabiam disso? Desculpem os homens aqui. Os homens são homens de esperança porque têm a sua fé firmada na rocha. Mas nós, mulheres, tem um versículo lá em Provérbios 31 que eu acho o máximo. Eu acho sensacional. O versículo 25 de Provérbios 31, vocês sabem que ali nós temos uma relação maravilhosa de qualidades de uma mulher que reflete o projeto de Deus para todas as mulheres. Ela é chamada de mulher virtuosa, mas na verdade não é a melhor maneira da gente qualificar. Essa é uma maneira de chamar. O texto original nos diz que essa mulher é uma guerreira gentil, uma mulher que é capaz de fazer enfrentamentos da vida com coragem, com certezas, com proatividade, com alegria. Ela tem esperança. E olha o que o texto diz no versículo 25. Essa mulher veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. O futuro muitas vezes é bastante ameaçador. A gente acabou de ouvir aqui uma irmã pedindo oração por uma tia que está num momento muito difícil, cuja esperança de vida é mínima. Mas a mulher virtuosa nos ensina essa qualidade de ser uma pessoa que enfrenta com coragem, com espírito guerreiro, no sentido positivo da palavra, porque ela sabe em quem ela crê. Essa mulher teme ao Senhor. Essa mulher tem fé. Ela conhece a Deus. E porque ela conhece a Deus, ela também conhecia o Salmo 31, versículo 15. Essa mulher ri do futuro, não é de nervoso. Ai meu Deus, o que é que vai acontecer? E começa a ter um ataque de riso. Não é isso. Ela ri do futuro porque o Salmo 31, 15, o salmista diz: o meu futuro está em tuas mãos. Acabamos de cantar isso. Então somos todas mulheres de esperança. E a esperança da mulher crente, ela é diferente. Porque aí fora, quando a gente fala de esperança, as pessoas têm uma vaga ideia de probabilidade que pode dar certo. Eu espero que dê certo. Mas para nós, a nossa esperança poderia ser traduzida como certeza. Temos certezas. Paulo, em Romanos 8, a carta aos Romanos é a joia da coroa. É o livro do Novo Testamento mais glorioso, e nessa coroa a gente tem uma pedra, que é o capítulo 8, e nesse capítulo 8 Paulo diz que somos mais do que vencedoras. Por quê? Por aquele que nos amou. Paulo diz que já que Deus entregou o Filho dele por nós, Ele também haverá de entregar junto com o Filho e de graça todas as coisas. É por isso que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que somos mulheres de esperança. É por isso que vem provação e a gente não desiste. A gente pode curvar. Sabedoria, ser flexível, mas a gente não quebra.
somos atribulados, mas não destruídos. Que coisa maravilhosa. E eu venho aqui compartilhar com vocês exatamente isso. Palavras de esperança. Por quê? Porque aí fora, irmãos, aí fora, irmãs, falta esperança. Falta mais do que esperança. Falta modelos de pessoas esperançosas. E eu queria compartilhar com vocês exatamente isso, que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu tenho podido compartilhar isso nessa plataforma de ensino que se chama Mulheres em Foco, que visa justamente ajudar as irmãs a entenderem um pouquinho mais o processo da maturidade cristã. Como a gente se torna cada vez mais mulheres de esperança. Uma mulher que pode olhar para o futuro e não ser arrasada pelas coisas ruins que este mundo apresenta. Paulo diz lá na carta a Timóteo que os tempos finais seriam tempos terríveis, tempos dificílimos, tempos que agridem a nossa sensibilidade de mulher, tempos que nos deixam perplexos. Como é que pessoas podem discutir o direito, entre aspas, de tirar a vida de um bebê no ventre? Isso é impensável, mas os nossos tempos têm apresentado esses desafios. E nós, como mulheres de Deus, somos confrontadas com isso o tempo todo. As nossas igrejas recebem pessoas com estes questionamentos. Meu filho foi criado no Evangelho, trouxe a igreja, aprendeu tudo e de repente chega: mãe, eu acho que eu não sei se eu sou homem ou sou mulher. Que tristeza. Realidades. Essas realidades deste tempo difícil que Paulo diz que seriam os últimos dias, e que são últimos dias desde a época de Paulo. 2000 anos se passaram e os tempos estão cada vez mais difíceis. São coisas que atentam contra a esperança. Mas nós somos chamadas por Deus para estarmos firmes na rocha, mulheres de esperança, para que essas pessoas que entram e vêm nos conhecer e saber a razão da nossa esperança, recebam respostas bíblicas. Não só um discurso. O discurso é maravilhoso. Aquele texto que está ali no banner, a voz do Senhor é poderosa. Quando Deus fala, tudo se cala. Mas as pessoas estão procurando ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas não abrem a Bíblia porque não entendem, não conseguem ler, mas elas entendem e conseguem ler a nossa vida. Deus é Espírito, as pessoas não veem Deus. Mas quando eles olham para a igreja de Deus, para as mulheres de Deus, será que elas veem o Deus das mulheres, o Deus de toda a esperança, como fala o apóstolo Paulo? 30% da nossa população se diz cristã, se diz evangélica. Chega a ser assustador o nível de corrupção do nosso país. A gente já se perguntou por que, sendo 30% da população, a nossa influência não tem sido do jeito que poderia ser. Nosso país parece que está cada vez mais mergulhado em dificuldades de corrupção, e a igreja brasileira às vezes fica olhando, e a gente mesmo fala: meu Deus, não tem esperança para isso. Eu quero dizer que quando Deus abre a sua boca através do povo de Deus, as pessoas aí fora olham e dizem: há sim esperança. Mas há algumas coisas que complicam esse nosso testemunho. Quero dizer para vocês que Deus tem plano para nós mulheres. Deus tem projeto para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida. É um projeto personalizado, que foi criado desde a eternidade. Deus não está escrevendo a história, a sua história já está determinada. Lembra de Salmo 139? Antes da gente ser criado na barriga da minha mãe, todos os nossos dias o Senhor já tinha escrito. O que você está vivendo hoje não é surpresa para Deus. Pode ser surpresa para você, mas é o caminho de Deus na sua vida para você se tornar uma mulher de esperança e propagar a fé que você professa, encarnando a fé. Mas tem algumas coisas que a gente não lembra. E a gente, quando está passando provação, a gente vai ficando encolhidinha, né? A gente fica com medo de falar as coisas, fica constrangida. E eu quero dizer para vocês que o projeto de Deus para você está escrito lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Este versículo é um versículo maravilhoso. Diz o seguinte: os sábios brilharão intensamente com o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Plano de Deus para você: brilhar, e brilhar com intensidade.
Brilhar a ponto das pessoas reconhecerem a mão do Criador que olha para o céu e vê a estrela e olha para a gente e vê o mesmo brilho. Brilho da glória de Deus. Projeto. Mas o problema, irmãs, é que a gente tem 4 tipos de mulheres. Entre nós aqui. Entre o povo de Deus. Existem 4 tipos de mulheres. O primeiro tipo é o tipo sábio. A gente conhece que Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Ela constrói. Mulheres sábias constroem. Onde ela põe a mão, a coisa acontece. Multiplica, porque Deus abençoa o trabalho da mulher sábia. Ela tem competência, ela tem estrutura, ela tem boa palavra, ela tem discernimento, ela tem sabedoria de Deus para tomar decisões inteligentes. A Bíblia diz que as mulheres sábias brilharão. Mas infelizmente, nem todas as mulheres são sábias. Existe a mulher do tipo simples. E eu não estou falando simples de roupa simples. Eu estou falando simples de mente. Aquela mulher ingênua, que não tem discernimento. Aquela mulher que ouve tudo de todos e aceita tudo. Não tem capacidade de falar, isto é para mim, isto não é para mim. Não recebe condições de ficar firme, porque a mente dela vagueia, ela não se apega a nada, a fé dela é uma fé oscilante. A Bíblia fala que a mulher simples tem grandes problemas, porque a pessoa simples é confusa, ela não consegue se estabelecer. Mulheres simples são enganáveis. Todo mundo fala, e ela ouve o que todo mundo fala e acredita em tudo, mesmo que sejam coisas contraditórias. Mulheres de mente simples não conseguem ter esperança, porque uma hora ela crê e outra hora ela não crê. Ela não se apega com firmeza nas coisas. Mulheres simples precisam da palavra. Mas tem um outro tipo que é um pouco mais complicado que a mulher simples. Sábia, simples. A mulher insensata. É a tola. Enquanto a mulher sábia edifica, constrói, a mulher tola, com o quê? Com as próprias mãos. É a mulher que toca as coisas e ela demole. Ela não tem sabedoria para manter os relacionamentos. Por quê? Ela até tem informação bíblica. Ela está aqui toda terça-feira no Mulher Esperança. Ela está escutando, o pastor fala, lê livro, mas as decisões que ela toma são decisões contrárias à Escritura. Deus fala, não ande mexericando na casa das pessoas. Não vai aqui, grupinho aqui, WhatsApp. Na minha igreja acontece, aqui acho que não acontece, né? Mas sabe aquelas coisas de WhatsApp, né? E Deus fala, não anda como mexeriqueiro no meio do seu povo. Ela vai e faz exatamente, ela não é um mexeriqueiro, ela é a plantação de mexerica. Insensata, destruidora. Mulheres que não demonstram na sua vida a sabedoria de Deus por opção. A simples é por pura fraqueza mental, mas a insensata, ela escolhe errar. Posição ruim para se estar. Ouvir a palavra de Deus, minhas irmãs, é uma bênção. A voz do Senhor é poderosa. Mas você sabe que é um lugar muito perigoso estar aqui hoje? Por quê? Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente só pode ter 2 atitudes. Ou a gente acolhe com alegria e faz disso parte da nossa prática, e o Espírito Santo vem e nos ajuda a mudar, ou a gente faz o que acontece lá no livro de Hebreus, endurece o nosso coração, e em vez da gente ter um coração esponja, que agrega os valores de Deus, a gente acaba tendo um coração de azulejo. Quem aqui já lavou banheiro? Jogou água na parede? O que acontece quando você joga água no azulejo? Bate, não penetra. À medida que a gente vai ouvindo as Escrituras e não vai dando espaço para o Senhor transformar a nossa vida, a insensatez vai se cristalizando e o nosso coração vai endurecendo. E o problema disso é que Provérbios 29:1 diz o seguinte, que a pessoa que é muitas vezes exortada, muitas vezes aconselhada, muitas vezes trabalhada na palavra, mas endurece o coração, vem quebrantamento e não há cura. Que palavra dura da parte de Deus. Mas a mão do Senhor está assim, estendida. Para quem tem coração quebrantado, há esperança. Mulher sábia, mulher simples, mulher insensata. E o pior tipo, a mulher perversa. A perversidade de coração é o que está fazendo o nosso mundo chegar no ponto que está, de as próprias mães fazerem do seu útero um cemitério,
perversidade. Mulheres que criam problemas por prazer. Sabe aquele pessoal que está numa rodinha, está todo mundo conversando, aí chega a irmã e fala assim: eu sei de um negócio que é uma bomba. E o Provérbios diz que a gente tem um ouvido bom para esse tipo de coisa, a gente gosta de novidade. Aí a gente fala assim: eu não gosto de fofoca, mas conta aí, compartilha o pedido de oração. E a mulher solta uma palavra que denigre a opinião da outra, que vai influenciar, que acaba com a reputação, que destrói uma vida pelo simples prazer de fazer isso. Gente ruim. Irmãs, um coração perverso é um coração totalmente perdido. Que Deus nunca permita que a gente chegue ao ponto de perversidade. Mas eu sei que se vocês estão aqui, vocês querem sabedoria. Verdade? Por quê? Porque a mulher sábia, ela tem todos os privilégios. Quem se aproxima da sabedoria, se aproxima de Deus, porque Deus é a fonte da sabedoria. E eu quero dizer para vocês que Deus tem projeto para nós. Como luzes, Ele já nos colocou em lugares estratégicos. Deus não desperdiça nada. Onde você está vivendo hoje, irmã? Na condição de vida que Deus lhe colocou, seja no emprego, seja no lar, seja dentro de um contexto de serviço do Senhor, o lugar onde você está é o lugar onde Ele quer te usar. Totalmente nas mãos dEle, você brilha. É isso que Jesus fala: vocês são a luz do mundo. Não é vocês serão, vocês já são a luz do mundo. E a lógica é irrefutável: se você é luz, você brilha. A pergunta é: por que nem sempre a nossa luz parece brilhar? Por que às vezes a gente parece um fósforo quase apagado na vida espiritual? E eu quero dizer para vocês que tem uma razão para isso. Infelizmente, nós falhamos em algumas coisas e Deus quer nos chamar a atenção. E uma das coisas que empana o nosso brilho, que atrapalha o projeto da glória de Deus brilhar em nós, para atrair esse mundo para Jesus, é uma palavrinha, é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe, mas que Deus quer chamar a nossa atenção. Eu quero dizer para vocês que mulheres que brilham para Deus, mulheres que são como estrelas que brilham para sempre, deixam um legado de integridade. Essa palavra é uma palavra fantástica, mas é um produto que está muito em falta no nosso meio. Integridade é aquela característica de ser totalmente redondinha, de ser totalmente sem aresta, de você passar a mão, como se fosse essas bolas de vidro que tem enfeite em cima da mesa. Você passa a mão, aquilo é liso, não pega em nada. Eu não sei se vocês já tiveram, hoje em dia não tem mais essa experiência, mas eu tenho 58 anos, eu vivi um pouco dessa época, de você ir para um casamento numa igreja que tem banco de madeira. Aqui é tudo fofinho, gostoso, e aí você está de meia calça. E aí você senta, e a sua perna dá aquela raspadinha básica. O que acontece com a meia? Levanta aquele fio, né, aquela coisa horrorosa, você fica lá tentando dar uma escondida. Aqueles bancos não são íntegros, porque você passa a mão neles, solta coisa na mão da gente, arestas. A integridade bíblica tem essa característica, a ideia de ser redondo, de não ter duas faces, de ser totalmente fácil de conviver. Ser fácil de manusear. Deus é um Deus íntegro. Deus não tem duas caras. Deus é verdade absoluta. Ser íntegro é reproduzir o caráter de Deus no sentido de que nós temos uma única agenda, e essa agenda é a agenda de Deus. É priorizar os valores de Deus. Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é essa justiça? São os valores do reino. É o que Deus diz que é importante. E eu quero dizer para vocês uma frase que marca a minha vida. Mulheres de honra têm valores. Mulheres sem honra têm preço. Qual é a diferença entre valor e preço? Valor é intrínseco. Por exemplo, eu tenho um apartamento, faço uma avaliação, vale 450 mil reais. Preço é o que eu atribuo. Se alguém me pagar 350, leva. Eu vario de acordo com o interesse. Mulheres de honra, mulheres de esperança, mulheres de comprometimento com Deus
tem um valor chamado integridade, que é inegociável. É aquela mulher que você pode confiar nela, porque a palavra dela é uma só. Então nós precisamos entender que é o valor a ser transmitido, esse legado que nós precisamos transmitir, porque recebemos de Deus, é o que vai ajudar o mundo a reconhecer em nós a razão da nossa fé. Mulheres íntegras, elas representam bem o Senhor, porque são mulheres totalmente confiáveis. Se tem uma coisa que a gente tem nesse mundo, é falta de confiança. É ou não é? Quantas assinaturas são precisas para a gente fechar qualquer coisa hoje? Um monte. Por quê? Porque palavra já não vale mais nada. E nós somos, muitas vezes, não íntegras. E nem percebemos, porque nós vamos acostumando com algumas coisas da cultura. Quer ver uma coisa pequena, que é um valor que a gente precisa resgatar, para a gente resgatar a credibilidade? Marcamos um horário. Vamos começar às 2h. Dá 2h05, 2h10, 2h15. Aí a pessoa fala assim, para a moça do piano, toca uma musiquinha enquanto não começa. Já ouviu isso, né, irmã? Eu sou pianista, já cansei de ouvir. Vai tocando aí enquanto não começa. Falta de integridade, porque a pontualidade é um valor. Deus criou um tempo certo para todas as coisas, e Ele fala, vai acontecer agora, e é já. Mas a gente vai habituando, negociando, porque não é um valor para nós. O nosso tempo não é nosso, é de Deus. Então, integridade tem a ver com essas coisas práticas. Quer ver uma coisa interessante? A gente ensina os nossos filhos a não serem íntegros. E a gente reclama deles, né? Quantas aqui tem neto? Já foi com o seu netinho no supermercado? O que tem do lado do caixa do supermercado? Aquela gôndola, que casualmente está na altura do olhinho do menino. Né? Por que eles colocam aquelas coisas que eles não gostam na altura do olhinho deles? Porque eles sabem, porque Satanás, que é o maior marqueteiro de todos os tempos, ele sabe que a gente é atraído pelo olhar. E as crianças olham. Eu não sei se você já fez isso, mas certamente eu tenho que sentar nesse banquinho. A criança vem e pede alguma coisa para você, e você fala assim, vovó, na volta a vovó pega. Na volta o menino está esperando até hoje. Porque você fala que vai fazer uma coisa e não faz. Mas se eu for falar para ele que eu não vou comprar, o que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar que você é uma mulher verdadeira, que quando você pode. Mas não, a gente quer estar bem com as pessoas, e a gente mente e ensina as crianças a falta de integridade. A gente sai no nível pequeno, mas irmãos, isso num nível maior contamina e estraga o nosso brilho. Porque as pessoas olham para nós, o que ela está falando, será que realmente é o que ela pensa? Será que ela está prometendo e vai cumprir? A palavra dela é válida. Então eu estou aqui para dizer para vocês, minhas queridas, que o maior legado de integridade que uma mulher de Deus pode proporcionar é ser uma pessoa de valores inegociáveis. Aquilo que você crê, você dá a sua vida, você vive e você morre, são as suas certezas. São as coisas que Deus prioriza e que para você são os seus maiores valores. Agora, preço é diferente. Preço é quando alguém oferece uma vantagem para você negociar o seu valor. Eu tive uma experiência algum tempo atrás, conversando com uma pessoa. Ela chegou para mim e falou assim, eu estou assumindo determinado cargo, num determinado lugar. Eu tenho a sua lealdade? Só que a maneira como aquela pessoa estava assumindo o cargo não era uma maneira bíblica. Tinha acontecido algumas coisas que a conduziram àquela situação. Ela não seria a pessoa para estar ali. A gente sabe que corrupção, infelizmente, também no meio cristão acontece. E aquela pessoa me chamou para conversar, na época eu estava num outro lugar, e ela falou assim, posso contar com você? Eu tenho a sua lealdade? E gente, naquela hora foi muito difícil, porque o meu marido era empregado. Meu marido estava naquele contexto, tinha compromisso financeiro. E essa pessoa muito espertamente sabe que se você ganha a mulher, você leva o marido. E eu falei para aquela pessoa com muita dor no meu coração, digo para você as palavras de Lutero. Serei leal enquanto você for leal às Escrituras. A partir do momento em que a coisa sair do critério bíblico, eu já não posso concordar. Saí da conversa, chamou meu marido, mesma pergunta.
pela graça de Deus, a mesma resposta. Sabe o que aconteceu? Tchau. Integridade é um valor inegociável, ainda que nós tenhamos que sofrer perdas por amor ao nosso Deus e à verdade. Nós, mulheres crentes, precisamos resgatar isso. Mas, como eu falei, muitas vezes o nosso hábito, a maneira como a gente vem vivendo, a gente nem percebe o tanto que a gente não é íntegro. E a gente vai reproduzindo isso e a nossa luz vai sendo arranhada, nós não temos mais aquela coisa redondinha. Quer um outro exemplo? Alguém aqui vem de carro para a igreja? Domingo de manhã. Quem tem filho pequeno e tem que chegar cedo para tocar ou para ensaiar, para alguma coisa, vai jogando as crianças para dentro do carro e o marido bravo porque está atrasado, porque não sei o que, a mulher sai penteando o cabelo. Ei, por que você não sei o que dentro do carro, aquela coisa. Os meninos só olhando assim. Chega na porta da igreja, entra no estacionamento. É uma epifania. Entrou no Santo dos Santos. O marido desce, abre a porta do carro. Vem, meu bem. Pega pela mão. O menino, a mãe, estava puxando o cabelo. Os meninos falam, eu quero morar na igreja. Aqui meu pai e minha mãe são outras pessoas, eles são maravilhosos. Uma escola de hipocrisia. Vem, cultua, acabou, entra no carro, a glória foi-se embora. E kavod. Porque vão em casa descendo a lenha no pastor, descendo a lenha no ministro de louvor, descendo a lenha na escola dominical. Chega em casa, o prato do almoço é a carne de cristão. E os meninos tudo olhando. Escola de hipocrisia. Falta de integridade, irmãs. Eu quero dizer para vocês que essas coisas, elas não acontecem grande. Elas acontecem pequeno, de forma gradativa, e vai contaminando a nossa vida e vai atrapalhando o nosso testemunho. Eu quero dizer para vocês que Deus tem muito mais para nós. Deus deseja que sejamos mulheres carismáticas. O que é ser uma mulher carismática? É ser uma mulher amável, aquilo que a nossa irmã ministrou para nós aqui. Mulheres acolhedoras, gente que faz as pessoas quererem estar perto. Acolhedoras, mulheres que são atraentes. Nós perdemos isso, nós nos tornamos duras, nós nos tornamos pessoas rígidas. Mas Deus quer que sejamos carismáticas, que a gente aprenda de Jesus a ser gracioso e amável. Além de carismáticas, mulheres de Deus têm que ser competentes. Mulheres de Deus têm que ser mulheres que sabem fazer as coisas. Mulheres que se comprometem a fazer e fazem com excelência o que fazem. O que Deus lhes põe na mão, ela é fiel e desempenha. Ela não faz tudo, mas tudo que ela faz com qualidade. Carisma, competência. Mas tem uma coisa que Deus não negocia, queridas: caráter. Foi por isso que a gente leu o Salmo 26. O Salmo 26 é um salmo sobre integridade. Ele tem como se fosse um parênteses. Fala de integridade na abertura, fala de integridade na fechadura. E no miolo, a gente tem as características de quem não é íntegro. Leiam o salmo hoje em casa, com calma, e anotem as características que o salmista realça ali. Porque isso abre os nossos olhos, porque muitas vezes você fala assim, mas eu acho que eu sou íntegra, mas o espelho da palavra de Deus é colocado diante de nós, e a gente é obrigado a se enxergar e falar assim, acho que eu não sou tão íntegra assim. Mas caráter, irmãs, não acontece de repente. Caráter cristão, que faz a gente brilhar como estrelas para sempre, que nos torna mulheres sábias. Caráter cristão é construído todos os dias, com auxílio do Espírito do Senhor, usando a palavra dele para nos ajudar, e o treinamento espiritual, as decisões que tomamos todos os dias, com as ofertas que o mundo nos faz, com as ofertas que Satanás nos faz, seduções, e as ofertas que o Senhor Deus faz. Nós o tempo todo somos chamadas à lealdade. Ou nós somos leais a Deus, ou nós somos leais a qualquer outras coisas. Eu mesma, meus interesses. Isso não é integridade. O que o mundo nos pede, não, para você ser uma mulher poderosa, você tem que fazer isso, aquilo. Quantas ideias nos dão, né? Olha, para você ser uma mulher ideal, assim, está cheio de influencer. O mundo seduzindo a nossa mentalidade, dizendo que isso é poder. O mundo está a serviço de Satanás. Então,
indiretamente a gente recebe influências satânicas. Essa é a grande batalha espiritual, querida, pela lealdade do seu coração. Mas você é íntegra, você sabe dizer não. O problema é que às vezes a gente não percebe o tanto que a gente já está seduzida por essas coisas, o quanto os nossos valores deixaram de ser inegociáveis e passaram a ter preço. Levar vantagem, ganhar honra, conseguir um cargo. A gente se coloca vulnerável e cede. Eu quero dizer para vocês que uma mulher de caráter é uma mulher que tem seus valores bem estabelecidos e ela sabe dizer sim para Deus, aos seus valores, priorizar o reino, e sabe dizer não para as seduções. Quer ver uma área difícil? Amigas que nós cultivamos. E gente, o povo de Deus tem que ser amigo. Nós temos que cuidar uns dos outros. O problema é que às vezes a gente acha que ser amigo é nunca dizer não para alguma coisa que está acontecendo. Isso é falta de integridade. A gente sabe que aquela nossa amiga tem uma tendência a exagerar as coisas. Ela não mente, mas ela exagera. Né? A história é assim, vai ficando assim, e a gente vai concordando, a gente vai dando os nossos ouvidos. A gente não tem coragem de falar, eu acho que as coisas não são exatamente assim. Outra área que a gente é frágil, partidos. Paulo fala das duas irmãs lá em Colossos. Pede para Clemente intervir. Vai lá e conversa com as duas, Evódia e Sinti, que estão rachando a igreja. As duas são colaboradoras minhas. Ajuda essas irmãs. Qual é o problema do partido? O problema é que o partido significa divisão. E quando a gente divide, quando a gente cria um grupo de apoio aqui e o outro se forma aqui, a gente está incorrendo a um grande perigo, irmãs. Falta de integridade. Dividir o reino de Deus significa dividir o corpo de Cristo, pelo qual Ele deu a sua vida. É um lugar perigoso, mas tem a ver com integridade, porque os partidos se formam por lealdades. E não aparece uma santa mulher de Deus, ou um santo homem de Deus que fala, vamos parar? Olha o que vocês estão fazendo. O que é isso? Integridade, irmãs, como precisamos. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Algumas características da mulher íntegra. É para a gente pensar agora. Agora a gente tem que parar e pedir ao Senhor que nos dê coragem de olharmos para o espelho da palavra e confrontar o nosso coração. Mulheres de integridade, mulheres que brilham como estrelas, honram a sua palavra, honram seus compromissos e honram as suas promessas. Não importa se ela é feita para uma criança de 2 anos de idade ou para um idoso de 80 anos. Se você é uma mulher de Deus e você se comprometeu a fazer alguma coisa ou a não fazer, honre a sua palavra. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios 4, que a gente não deve mentir. A mentira pertence à antiga vida. O pai da mentira não é Deus. Deus, não existe dolo nele, não existe intenção de engano, não existe meia palavra. Deus é sim, sim. E Jesus falou que seja a sua palavra, sim, sim, ou não, não. O que passa disso? Provém do maligno. Perigoso esse negócio de meias palavras ou de um silêncio conivente, a isentona de Cristo, sabe? Não. Sim, farei. E não. Isso traz uma decorrência. Essa mulher é capaz de tomar decisões que muitas vezes desfavorecem a sua posição, os seus interesses, porque ela se comprometeu a fazer ou a não fazer. Ela pode muitas vezes sair no prejuízo, mas ela honra o Deus dela pela palavra que ela deu. É firme. Isso torna a gente confiável, torna a gente digna de ser ouvida, e aí a gente brilha. Então, cuidado com o que você promete. Primeiro tem que estar de acordo com os valores de Deus, e depois você tem que estar disposto a fazer isso até o fim. Isso é ser mulher de integridade. Outra coisa, mulher de integridade não é evasiva, ela não escapa pela tangente na conversa. Ela é direta na comunicação. Alguém pergunta alguma coisa, magoei a senhora, o brasileiro fala assim, né? Não, esquece, não,
isso aqui, está com o coração arrebentado, mas não tem coragem de falar assim, fiquei triste. E resolver biblicamente, perdoa e segue a vida. Não, a gente fica quieto, a gente fala para o grupo, mulher de Deus, resolve as coisas com verdade. Sim, você falou tal coisa de mim? Não foi bem o que eu quis dizer. Não, a pergunta é outra, você falou? Sim, falei, me perdoa. Resolvido. Mas não, ser evasiva é muito complicado, porque sempre dá margem para um segundo pensamento. Você tem que ler nas entrelinhas. É horrível lidar com gente evasiva. Deus não é evasivo. A voz dele é poderosa. Por quê? Porque é direta. O que Deus promete, não tem dúvida. E Jesus disse que nós temos o sim e o amém. Paulo, em Jesus temos o sim e o amém de Deus em todas as promessas. A gente só se apega e tem esperança porque Deus é sim, sim. Não, não. Nós, como mulheres de Deus, temos que ser assim também. Corajosas para nos levantarmos pela verdade e nos firmarmos até o último suspiro da nossa vida. Irmãs, nós estamos chegando num tempo difícil, em que a nossa lealdade está sendo colocada à prova todos os dias, pelas coisas que estão sendo propostas pelo governo, por entidades. O tempo todo a gente está sendo solicitada a negociar ou a nos calar. E Deus está falando, levanta e brilha. Tenha coragem de falar uma coisa e sustentar isso com o seu sangue. Foi assim que a igreja permaneceu no primeiro século. Mulheres foram levadas para a arena. Leiam o livro do John Knox. John Owen. Ele escreveu um livro sobre o primeiro século. As pessoas que pagaram com a sua vida a sua fidelidade. E vocês vão ver que há muitas mulheres ali, gente simples, gente postada, que quando foi chamada a negar a Cristo, preferiu morrer com um bebezinho no colo, mas não negou. Mães que viram seus filhos serem instados a negarem a Cristo, e elas falavam, você morre, mas você não nega. Mulheres de integridade. Essa é a nossa herança. E esse é o legado que recebemos historicamente. Estamos prontas para isso? Mulher, porque tem postura, é uma mulher confiável. É o tipo de pessoa que você pode falar, posso contar com você? Pode. E pode contar mesmo. Para a vida e para a morte. Nós somos leais desse jeito? Somos confiáveis assim? O mundo olha para nós e reconhece em nós gente desse calibre? Jesus foi leal até o último suspiro, com lágrimas. Hebreus diz, com um choro intenso. Mas ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus e ele pagou o preço. E nós somos abençoados com a salvação porque Jesus foi leal, confiável até o fim. Não é à toa que ele é Deus fiel. É uma mulher fiel na administração do seu dinheiro. Pensa numa área que dá problema no casamento. O marido chega para, quanto foi a compra? 200. Foi 299, mas você fala os 200, os 99, falta de integridade. Por que não falar a verdade? Porque ele vai brigar comigo. Mas se vocês combinaram uma coisa e você desrespeitou, corre o risco de vocês terem que conversar sobre o assunto. Mas enganar não está no nosso projeto, não está na nossa agenda. Gente, ser leal na área de finanças é uma das grandes evidências da conversão. Precisamos de integridade nessa área. Uma mulher que honra as suas relações, não trai. Queridas, uma das coisas mais tristes em ministério de mulher, e eu trabalho com isso já há quase 40 anos, é quando a gente convida uma irmã para ir numa reunião, ela fala, o que é essa reunião? Reunião de mulher, estou fora. Mas por que você está fora? Ela falou, aquele ninho de cobra? Deus me livre, eu não quero. Mas por quê? O que aconteceu? Vou contar. Senta que lá vem a história. Um dia eu fui numa reunião, e compartilhei uma coisa pessoal, isso é hipotético, tá? Compartilhei um pedido de oração de uma coisa muito pessoal minha. E achei que aquele grupo de mulheres era um grupo de confiança, um grupo de segurança.
Porque a igreja de Deus nos foi dada para uns e outros levarem os seus fardos, suas cargas. A gente é um grupo de auxílio aqui, é um lugar onde a gente deveria ter toda a segurança e todo o cuidado com a vida dos irmãos. E aí, depois que eu compartilhei, eu chego no domingo na igreja, na porta já vem uma pessoa que não estava na reunião e fala: nossa, eu não sabia que você estava passando por isso. Menina, que vida é essa? O que está acontecendo? E ela falou: nunca mais eu vou em grupo de mulher. Porque a minha vida, que era uma coisa pessoal, virou uma coisa pública. Eu não confio. Gente, pelo amor de Deus, com todo carinho eu falo para vocês isso. Falta de integridade é você propor um lugar de segurança e você usar uma informação como arma para destruir. E ainda faz isso de maneira muito espiritual. Olha, eu só vou contar para você, e é meu pedido de oração, tá? É para você orar. E solta. Se alguma santa irmã de Deus encostou em você e considerou você digna da confiança dela para abrir o seu coração e contar coisas que são pesadas, que são fardos, e está contando com a sua discrição, por favor, irmã, guarde com você. Essa pessoa precisa do seu sigilo. A não ser que ela fale: tudo bem, você pode compartilhar. Mas se não, é um tesouro que você recebeu. Nós vivemos num mundo de gente que trai o tempo todo a confiança. Aqui dentro não. Aqui nós temos que ter integridade de preservar o sigilo, preservar a reputação das pessoas por amor a Deus. E quando isso acontece, é maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Porque a gente se torna um modelo. Como as meninas mais jovens precisam olhar para nós, mulheres mais maduras, e verem modelos de integridade. Elas devem querer ser como nós, porque veem em nós coisas que elas não veem lá fora. Então, minha querida, Deus te colocou neste lugar porque Deus quer usar a sua vida para você poder abençoar a vida da próxima geração com um legado verdadeiro de integridade. Você vai modelar Jesus Cristo para ela. Ela vai olhar para você e vai aprender o que é ser uma mulher digna de confiança. Lá fora não tem isso. Aqui dentro é o lugar. E eu escrevo o seguinte para vocês: mulheres que brilham como estrelas para Deus, deixam um legado de integridade. Como? Modelando os valores de Cristo e pelo poder do Espírito influenciam as próximas gerações de cristãs. Se esta igreja quiser continuar sendo uma luz, um farol em Pinheiros, São Paulo, Estado, Brasil e mundo, vocês têm que ser modelos de integridade, têm que crescer nos valores de Cristo, têm que honrar a confiança que o Senhor depositou para você como serva dele. O seu raio de influência é o lugar onde você brilha. E nós vamos prestar contas do que fazemos. Toda a palavra tola que largarmos. Falei sem querer. No reino de Deus não tem sem querer. Se você falou, seu coração estava com aquilo dentro. Nós vamos prestar contas. O que a gente promete e a gente não cumpre, nós vamos prestar contas. Esse é o lado sério de ser cristã. Por isso que eu falei que é um lugar perigoso. Mas eu tenho certeza, se você saiu da sua casa num calor de quase 40 graus em São Paulo e veio aqui, é porque você queria receber de Deus alguma orientação em alguma área da sua vida. E eu tenho certeza, minhas irmãs, que Deus as trouxe aqui porque Ele quer modificar alguma coisa em algum desses campos, na minha vida e na sua vida, para que a gente possa brilhar mais e mais e mais para Jesus. Eu fecho com um versículo de Filipenses 2,15. A exortação do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: levem uma vida inculpável. Inculpável não é sem pecar. Enquanto a gente está nesse corpo, a gente está sujeito a ceder à tentação. Inculpável é aquela pessoa que reconhece que há fragilidades, mas confessa a Jesus Cristo, recebe purificação, recebe perdão, levanta e continua caminhando, segundo Provérbios 28:3. Aquele que confessa e deixa a má prática, alcança misericórdia. E Paulo diz:
Levem uma vida inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Mulher de esperança. As pessoas estão olhando para nós. Elas querem saber qual é a razão da nossa esperança. Mas se a nossa luz recebe pontinhos em lugares estratégicos em que não brilha, essa nossa capacidade de influência é minimizada. E quem perde é o reino. Mas Jesus disse o seguinte, João 15:8. Abre aí na sua Bíblia. João 15:8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Ser discípulo não é só vir à igreja. Ser discípulo é produzir muito fruto. Fruto que dá glória a Deus. Frutos que dignificam, que mostram o caráter. Frutos que demonstram a nossa esperança. Muito fruto. E nós, mulheres de Deus, temos tudo em nós para que isso aconteça. Se você é crente, você tem o Espírito Santo do Senhor, você tem poder. E nós temos a graça de Deus, que Paulo fala para Tito, que é uma graça didática, uma graça que educa a gente a deixar de ser como a gente era e passar a agir de maneira sóbria, sensata, de maneira que dignifica a Deus. Eu quero convidar você a orar agora. Nós temos um tempo de reflexão aqui. Como eu falei, podemos ser esponjas ou azulejos. Talvez essa palavra não seja para agora, mas certamente Deus trará oportunidade de colocá-la em prática. Feche o seu olho e diga ao Senhor: eu quero ser uma pessoa justa. Eu quero ser uma pessoa íntegra. Eu quero ser uma luz realmente resplandecente, como o Senhor disse que eu sou. Mas eu preciso da tua ajuda. E Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos. Nós somos frágeis. Nós somos inconstantes. Nós ainda carecemos, ó Deus, da firmeza que mulheres que temem ao Senhor adquirem, porque dependem da graça. Então derrama em nós, ó Deus, aquele bálsamo do Teu Espírito e aquela força especial para a gente se superar em áreas que a gente ainda não é íntegra. O Senhor conhece cada uma das Tuas servas aqui, o que elas precisam mudar, o que elas já cresceram no Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque nós estamos crescendo. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, que tanto aqui na própria igreja de Pinheiros, como em todos os lugares onde a Tua palavra alcançar, homens e mulheres se levantem como brasileiros que honram ao Senhor, que temem ao Senhor e que brilham a Tua luz nesse Brasil que precisa tanto, porque está em densas trevas. Senhor, usa-nos, transforma-nos, e que quando nos encontrarmos contigo, ouçamos: servo bom e fiel. Queremos ouvir isso da Tua boca, Pai. Ajuda-nos, enquanto estamos aqui, a entendermos as Tuas oportunidades de sermos íntegras e sermos mulheres que demonstram a esperança, porque agem pela fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a vocês a atenção, espero que o Senhor acrescente aquilo que é necessário para que as mudanças no nosso coração aconteçam. Deus as abençoe.